Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal, como todos vocês já sabem, compartilhador de conhecimento e criador de conteúdo, especialmente dentro das modalidades de Day Trade e Swing Trade para aquele novo investidor, para o trader que hoje deseja fazer operações no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer informações bastante relevantes sobre um poderoso indicador, o IFR, que é o Índice de Força Relativo, no qual a gente vai trazer aqui uma interpretação desse indicador, no qual mostra pra gente informações importantes, pontos chaves do gráfico para tomada de decisão. A gente também vai trazer aqui a representatividade dele em termos de força do movimento e também nos momentos importantes durante o dia, onde que esse indicador ele nos passa a informação de que o ativo ou o preço da formação dos candles está valorizado ou desvalorizado. Por favor, investidor, trader, se esse vídeo de hoje estiver alinhado com a sua ideia, se todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui está alinhado com o que você deseja receber, por favor, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, que com certeza nós todos vamos crescer juntos. O IFR, como eu disse anteriormente, é o Índice de Força Relativo. Ele hoje é um indicador bastante utilizado pelos traders, pelos investidores, especialmente nas modalidades aí de Day Trade e Swing Trade, nos gráficos aí dos índices futuros, no mini índice e no mini dólar, por exemplo, e também esse indicador ele pode ser utilizado também nos gráficos de ações de grandes empresas listadas na Bolsa de Valores, no qual facilita o trader a tomar as decisões mais assertivas na hora de comprar ou vender qualquer tipo de ativo. E esse indicador ele consegue transmitir para o trader a intensidade do movimento, ou seja, a força e a tendência do movimento naquele dia, naquela parte do dia, que é muito importante para a gente ter informações para tomada de decisão na hora de buscar o lucro, na hora de buscar uma operação assertiva dentro do day trade. Esse indicador também, ele pode contribuir dando uma visão muito importante sobre posições gráficas onde o preço pode estar sobrecomprado, sobrevendido e indicando possíveis pullbacks e também reversão do movimento principal, no qual a gente abre um parênteses aqui de um certo cuidado que nós devemos ter quando for fazer esse tipo de análise, porque nem sempre acontece essa reversão na hora que, por exemplo, o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. E é exatamente nesse ponto que a gente traz aqui um tema dentro dessa apresentação, dentro desse vídeo, que é o cuidado que os investidores, que os traders têm que tomar. Tem que ter muita atenção, porque infelizmente muitos canais que estão disponíveis no YouTube, na internet, eles trazem uma visão muito simplista do IFR. E as informações que eles trazem lá é o seguinte: chegou no 70, você vende, chegou na posição 30, você compra, que são regiões representativas de sobrecompra e sobrevenda. Isso pode acontecer sim, mas não é todas as vezes, isso não é uma verdade absoluta. É preciso o trader fazer uma análise mais geral, uma visão geral de todo o deslocamento gráfico, do tipo de figura que está aparecendo naquelas regiões, do tipo de morfologia do candle, ou seja, tudo isso são importantes informações para que, junto com essa ideia de posicionamento dentro da deslocação no IFR, se o trader vai entrar numa venda ou numa compra no momento exato para poder fazer as operações serem sucesso na modalidade day trade aí dentro do mini índice e do mini dólar, por exemplo. Todo cuidado nós temos que ter, porque se infelizmente o trader ele não fazer toda essa análise geral e simplesmente na hora que chegar lá, por exemplo, na posição 70 ele vender, existe sim grande chance do trader ter que usar o seu stop loss e sair no prejuízo dessa operação. Então todo cuidado é pouco com essas informações que são trazidas aí na internet, no YouTube, de forma simplista. A base de tudo é olhar a confluência desse indicador com o gráfico e com outras percepções para ajudar ao trader a montar sua estratégia para que ele execute a operação bem sucedida. E as características do IFR que nós vamos utilizar nesse vídeo de hoje vai ser o padrão, o básico, ou seja, a gente vai utilizar o IFR de 9 períodos do tipo clássico, com os pontos chaves já desenhados lá nele, nas posições 30 e 70, vocês vão poder notar isso. E aqui a gente adicionalmente estamos trazendo pontos de resistência dentro do IFR na posição 80 e 90 e pontos de suporte também nas regiões de 20 e 12, para que a gente consiga ter referências de regiões importantes para que nós façamos uma análise gráfica com os dados disponíveis mais assertivo, para que a gente traga uma ideia aqui de maior assertividade para o trader, para o investidor. E eu posso falar com vocês que o IFR hoje me ajuda demais. Eu já faço operações no day trade há algum tempo e hoje o IFR é um indicador poderosíssimo. Ele me ajuda
ajuda demais a tomar decisão se eu entro ou saio de uma operação. E como filosofia desse canal, nós vamos trazer aqui também esse momento de dicas de ouro, que são momentos que a gente entende importantíssimos aqui dentro do conteúdo que o canal está trazendo. Porque essas dicas de ouro são experiências, são situações que a gente leva em consideração no dia a dia quando estamos fazendo as operações no day trade, no qual a gente consegue mostrar para os internautas, para as pessoas que acompanham esse canal, que são operações lucrativas, onde que a maioria dos dias a gente sai no lucro, ou seja, nós conseguimos alcançar a consistência. Inclusive, caso as pessoas não tiveram a oportunidade de ver esses vídeos, eles estão no módulo 9 desse canal, que são vídeos curtos, vídeos no máximo de 1 minuto, mostrando os resultados alcançados pelo canal, desde quando nós iniciamos as postagens aqui no YouTube. Mas aqui, voltando nas dicas de ouro, é importante também o trader observar que essas dicas de ouro, elas contêm um número sequencial, ou seja, elas nunca se repetem, justamente para facilitar a visualização do trader sobre todas as dicas de ouro que já foram fornecidas por este canal em vídeos anteriores. Por exemplo, nesse vídeo de hoje do IFR, nós vamos trazer essas 5 dicas de ouro aqui, mas vocês podem observar que elas já começam no número 22. Isso quer dizer que vídeos anteriores, especialmente dos indicadores de médias móveis, de bandas de Bollinger, de canais de Keltner e também da VWAP Bands, já tem 21 dicas de ouro disponíveis para os traders absorverem a ideia, estudarem, analisarem e executarem as operações no mercado financeiro, no day trade, por exemplo. E hoje aqui nós vamos trazer também informações que com certeza vão agregar conhecimento para aquele trader que executa as operações no day trade. Por exemplo, Brazilian Traders Golden Tip número 22, ou seja, dica de ouro número 22. O IFR, ele mostra a força de tendência, ou seja, o deslocamento dos candles de acordo com aquela força representada por esse indicador. Isso mostra que o trader tem que achar a melhor posição para entrar na operação naquele sentido, porque o canal, em outros vídeos, como vocês podem perceber, a gente prega para que todo o investidor, todo trader sempre tente fazer operações a favor da tendência, que é onde que mostra que o resultado positivo, ele acontece mais vezes quando a gente respeita a tendência do movimento naquele momento. A dica de ouro número 23 é que esse indicador, como eu disse aqui no slide anterior, ele é muito importante para representar regiões de sobrevenda e sobrecompra, ou seja, quando o preço está muito valorizado ou muito desvalorizado. Mas todo cuidado aqui é pouco, gente, todo cuidado é pouco. Não quer dizer que se o indicador chegar nessas regiões que o trader já vai sair comprando e sair vendendo, não. Como eu disse antes, é olhar a confluência com o desenho gráfico, com a morfologia de candles que aparece naquelas posições, com a força da tendência do momento para que a gente tome decisões mais assertivas. Porém, esse indicador, ele representa sim momentos de sobrecompra ou sobrevenda. A dica número 24, a dica de ouro número 24 é que quando a gente traça essas novas linhas de suporte e resistência dentro desse indicador, que são as linhas 12, 20, 80 e 90, são regiões chaves, são momentos chaves aonde que se o preço chegou, se aquele indicador representou a chegada do preço nessas posições, ocorreram pullback ou reversões. Então o trader tem que ficar muito ciente, muito atento, muito antenado naquilo que está acontecendo para que ele não entre de forma equivocada numa operação e saia no prejuízo. Pontos de confluência e divergência com o desenho gráfico são muito importantes também de serem avaliados. Vocês vão poder olhar que o IFR às vezes está muito horizontal, ou seja, o desenho dele está seguindo no sentido horizontal, deslocamento do IFR no sentido horizontal, mas o gráfico de candles está na vertical, está subindo, está descendo. Isso aí é uma divergência de informações. E existe também a confluência, claro, ou seja, o indicador está subindo, o gráfico de candles está subindo e ao contrário também. O indicador está caindo, o gráfico está caindo. Então, tudo isso tem que ser muito bem absorvido pelo trader para que ele consiga tomar as decisões mais certas na hora de entrar nas operações. E um ponto importantíssimo aqui que a gente está trazendo, que é a dica número 26, é que quando vocês vão analisar um gráfico de candles de 5 minutos, e se porventura esse indicador ele chegou a romper os pontos ali de 70, por exemplo, no movimento de alta e 30 no movimento de baixa, existe chances dele não romper no mesmo dia as posições opostas. Exemplo, para facilitar a visualização disso pelo trader. Se ele estiver no movimento forte de alta e se ele rompeu a região de 70, a resistência de 70, isso indica que dificilmente ele vai cair, vai romper o suporte de 30. E ao contrário também, se ele caiu e rompeu o suporte de 30, a tendência é ele não subir e romper a resistência de 70. Porém, a gente vai poder ver que acontece essas frequências dentro do mercado financeiro. Mas a frequência de respeitar isso que a gente está trazendo aqui é muito maior do que aquela que não respeita. E um ponto importante também aqui, justamente para agregar mais informações sobre essa dica de ouro número 26. Quando existe o rompimento, ou seja, rompeu a
a 70, depois desceu e rompeu de 30, normalmente a inversão desses movimentos, o rompimento invertido foi feito no período da tarde, ou seja, na parte da manhã então respeitou uma tendência e passou o almoço e na parte da tarde ele reverteu e rompeu o outro lado, e a partir do momento que rompeu o outro lado, ele respeitou aquela tendência da parte da tarde. Ele não chegou a fazer o terceiro rompimento. Nós vamos trazer isso aqui nos gráficos para deixar bem claro para o trader que a gente está trazendo. Esse tipo de informação é muito importante para o trader ter isso em mente, porque mostra que através de dados estatísticos isso acontece, o gráfico se repete com essas deslocações todos os dias. E isso aí vai ajudar o trader a observar as regiões importantes para entrar e sair de uma operação. Então isso tudo aí é muito bem-vindo. Isso tudo aí são informações no quais a gente entende que são dicas de ouro, com o objetivo de ajudar o trader a fazer as operações de forma mais assertiva. E aqui a gente está trazendo os dados estatísticos dessas dicas de ouro, especialmente da número 24 e da número 26, que são dados estatísticos retirados de 37 pregões, que a gente fez uma análise do gráfico de 5 minutos, ou seja, para a dica de ouro número 24, no qual a gente trouxe a informação aqui que existe possível pullback ou reversão quando o preço ele rompe ou toca nas resistências de 80 e 90 ou no suporte de 20 de 12 e ele acabou fazendo um pullback ou uma reversão, foram 58 eventos no gráfico de 5 minutos em 37 pregões, ou seja, isso acontece 1.5 por dia. Então praticamente todos os dias a gente vai ter pontos de pullback ou de reversão na hora que chega nesses limites de resistências que a gente traçou lá dentro do IFR. Então a cada 2 dias acontecem 3 vezes esse tipo de movimento. Então o trader ele tem que observar essas situações para que isso auxilie ele na tomada de decisão. E para também a dica número 26, onde que a gente trouxe aqui informações no gráfico de 5 minutos de que no mesmo dia não rompe, existe uma frequência baixa de não romper o ponto 70 e 30 dentro do mesmo dia. Nós fizemos uma análise aqui desses 37 pregões e 22 eventos respeitou religiosamente isso que a gente trouxe, ou seja, se rompeu 70, não rompeu 30, e se rompeu 30, não subiu e rompeu 70. Então foram 22 eventos em 37 pregões que a gente analisou, que mostra que o gráfico ele segue essa tendência. Se está no limite, se está no movimento de baixa, se rompeu 30, ele vai continuar no movimento de baixa de forma ponderada ao longo do dia e vice-versa também. Então isso tudo tem que ficar muito bem claro na mente do trader na hora que ele for executar uma operação no day trade. E quando rompeu o 30 e o 70 no mesmo dia, ou seja, fez um movimento de alta, rompeu 70, caiu e rompeu 30 embaixo, foram 15 eventos em 37. E dos 15 eventos que a gente fez a análise estatística aqui, no qual foi rompido os pontos de 70 e 30 ou 30 e 70 dentro do mesmo dia, dentro do mesmo pregão do mini índice, a gente observou que apenas em 2 dias o preço fez o terceiro rompimento e para 13 dos 15 eventos o preço não rompeu novamente o terceiro ponto. Ou seja, isso é muito importante, gente, vocês terem isso em mente. Se ele de manhã rompeu 70 e à tarde caiu e rompeu 30, ele não voltou na parte da tarde para romper o 70 e vice-versa também. Se ele na parte da manhã rompeu 30 e na parte da tarde subiu e rompeu 70, ele não caiu para romper o 30. Foram só 2 eventos em 37 pregões. A gente pode considerar isso, são eventos raros. Então isso tem que ficar bem claro na cabeça do trader, porque isso vai aumentar a assertividade. E a gente sabe que os gráficos, eles repetem os movimentos dentro de um contexto diferente, mas os movimentos são repetitivos. E é isso que assegura a nossa assertividade. Aqui também a gente traz riscos dessas operações envolvendo o IFR, ou seja, Brazilian Traders Risk. A gente tem aqui o risco número 7, é quando, de novo, o indicador chega próximo a 80 e 20 ou 90 e 12, que são aquelas novas resistências e suportes que a gente traçou. O trader, ele pode sim pensar numa compra e numa venda, mas tem que ficar bem atento nos movimentos de pullback, especialmente, porque às vezes, por exemplo, se alcançou o ponto 90 e o trader está querendo fazer uma venda para pegar um movimento grande aí até chegar o FR próximo do 30, ele tem que tomar cuidado que às vezes quando ele sai do 90 e cai abaixo do 80, chegando próximo do 70, ele pode fazer um pullback e voltar a subir. Então esse momento é ponto chave para o trader tomar decisão e não correr mais risco de segurar a operação em aberto. E ao contrário também, se ele caiu, se o preço caiu demais, está numa região de sobrevendido, por exemplo, no ponto 12 do IFR, e o trader resolver, de acordo com a sua avaliação técnica, formação dos candles, formação das figuras, entrar na compra, ele pode segurar a operação da compra até a hora que o preço subir, romper a 20, romper a 30 e ficar de olho para ver se não é um simples pullback. Se for pullback, ele tem que sair da operação, porque a tendência é de voltar ao movimento de queda do gráfico. Então tudo isso são riscos atrelados às operações, no qual o trader tem que ficar antenado, atento, tem que ser um trader atento aos movimentos para que ele consiga
sair da operação enquanto ele estiver ganhando, que é com certeza esse tipo de atitude do trader é que ele consegue ter uma maior consistência no mercado financeiro. E é claro, quando o indicador estiver acima de 90 ou próximo do 90 ou abaixo do 12 e próximo de 12, nunca vai na mesma tendência do movimento. Isso tem que estar claro para todos vocês, né? Ou seja, se chegou no 90, não compre. E se chegou no 12, não venda. Porque com certeza o movimento ali, naquele momento, o deslocamento do candle já vai estar num período de exaustão incrível. Então tome cuidado nesse tipo de situação, porque se o trader infelizmente entrar comprado acima do 90 ou entrar vendido acima do 12, nesse momento a chance de levar o loss, de ter que usar o stop loss é grande. Então fica aqui esse risco número 8, que é muito importante para os traders. Aqui nós estamos, pessoal, apresentando para vocês a plataforma, na prática, o gráfico pronto, com o objetivo de trazer aqui informações relevantes para alimentar tudo aquilo que a gente trouxe na teoria e agora aqui trazendo na prática. Apenas assim, lembrando que o padrão nosso aqui é o IFR 9, de 9 períodos. Aqui nós temos as linhas de resistência e suporte clássicas, do tipo clássico, 70 e 30, já estão aqui, 70 e 30 desenhadas. E também adicionamos aqui resistência 80 e 90 e resistência 20 e 12, que são pontos que a gente entende que são regiões chaves para a gente tomar a decisão na hora que faz o day trade, na hora que faz as operações dentro do day trade. Mas voltando aqui um pouco a falar, mostrando aqui a importância das dicas de ouro, por exemplo, o IFR, de acordo com a dica de ouro no 22, ele representa a tendência do movimento, ele representa a força do movimento. Então vocês podem observar aqui nesse momento desse dia aqui, que o gráfico estava numa região aqui bem consolidada na parte da manhã, até por volta das 10 horas. Isso era representado aqui pelo gráfico de candles, mas vocês podem olhar que a partir das 10 horas aqui, ele teve uma inclinação acentuada do movimento, do deslocamento do IFR, mostrando a força do movimento de alta aqui, de acordo com o tamanho e os candles de força que foram formados naquele dia do pregão. Então por aqui vocês conseguem observar a força da tendência do movimento. Na dica de ouro número 23, a gente pode notar que esse indicador, ele informa regiões, possíveis regiões de sobrecompra e sobrevenda dos preços do gráfico, do ativo que você está analisando, do ativo que você está com a intenção de fazer as operações. Então vocês olham aqui, quando chega nessa região, especialmente aqui, dessa resistência de 80, é o sinal onde o preço ele não rompe ela facilmente, ele não rompeu aqui a resistência de 80 facilmente. Então normalmente quando ele não rompe, ou ele faz um pullback, igual nesse caso aqui, ele chegou a tocar na região de 80, vamos mostrar aqui, vai ficar bem claro, ele chegou a tocar aqui na região de 80, depois daquele candle de força, nós tivemos um outro candle aqui de força, né, de alta, ele chegou a tocar, aí ele fez um pullback, voltando a tocar na linha de 70, na resistência de 70, vocês podem olhar que ele fez um pullback aqui então, de volta de 270 pontos o pullback, só que ele ficou navegando aqui nessa região e o preço ainda deslocando para cima. Então, mas esse gráfico ele te dá informações importantes, esse indicador te dá informações importantes de quando o preço está em posições de sobrevenda ou sobrecompra, exatamente quando eles chegam a tocar nessas resistências que a gente desenhou aqui para vocês, de acordo com aqueles dados estatísticos que a gente mostrou. Existe também a questão de ter as confluências e as divergências, ou seja, aqui nós temos uma confluência, ou seja, uma convergência entre o gráfico, entre o que o IFR está trazendo de um movimento forte de alta com a formação dos candles, formação de candles de força, e aqui o IFR deslocou forte para cima. Mas aqui nós temos uma divergência, ou seja, pontos em que o IFR está de uma certa forma lateralizado. Olha aqui para vocês verem, nessa região aqui ele está lateralizado, não saiu daquele caixote, mas o deslocamento aqui foi um deslocamento de alta, um movimento de alta dos candles, vocês podem observar isso. Então todas as vezes que acontece esse tipo de divergência, existe uma certa indicação que aquele movimento dos candles, ele pode ser, entre aspas, um falso movimento. Ele está subindo, está indo numa direção, mas que possivelmente vai haver um pullback ou uma reversão daquele movimento. Então tudo isso tem que ficar bem claro também. Essa visualização de convergência, de divergência de pontos importantes no gráfico, tem que ficar bem claro para o trader. Olha que interessante aqui também, vocês podem observar duas coisas. Nesse momento aqui, ó, o preço ficou quase que praticamente lateralizado, ou seja, ele subiu, ele alcançou um topo aqui, aí ele fez um pullback, mas o deslocamento dele foi pequeno, foi em torno de 300 pontos aqui de pullback, mas vocês podem olhar que isso fez uma representação muito grande aqui no IFR. Olha para você ver, o IFR ele chegou a cair bastante aqui
ele chegou a ficar quase que do mesmo nível aqui da parte da manhã, mas lembre que aqui na parte da manhã, os preços do candles estavam aqui embaixo, e agora aqui ele caiu, fez um pullback, caiu acentuadamente aqui no IFR, ou seja, a descida dele no IFR foi mais acentuada do que a descida no gráfico de candles. Isso quer dizer que a qualquer momento o preço vai continuar com o seu movimento de alta, no qual a gente pode observar aqui que ele subiu também bastante. Olha que ele chegou nessa mínima aqui, ele subiu bastante até tocar de novo na 80, onde que ele subiu aqui cerca de aproximadamente 500 pontos, depois continuou o movimento até chegar aqui em 700 pontos, ou seja, isso é um tipo de divergência de informações entre os gráficos de candles e IFR, e isso é um indicativo de que o movimento principal pode continuar, de que o movimento de reversão ou de pullback, ele vai ir naquela posição ali com o movimento com uma força mais baixa, mas que ele vai retornar para o movimento principal de alta. Esses são os pontos que a gente traz aqui que são bastante importantes. A gente pode notar também dentro da dica de ouro número 26 desse canal, no qual a gente traz que a maioria dos eventos diários do deslocamento do IFR, eles respeitam uma condição, que é, por exemplo, se rompeu a resistência de 70, a tendência é ele manter aqui nessa parte alta do IFR ao longo do dia. E nós temos poucos eventos no qual ele rompeu o 70 e caiu e rompeu o 30, ou vice-versa, rompeu o 30 e rompeu o 70. Então esse dia aqui é um dia clássico, no qual a gente está trazendo para vocês aqui, que ele rompeu apenas a parte de cima no movimento de alta, a resistência de 70, e não caiu e rompeu o suporte de 30. Aqui já é o contrário. Aqui já está dentro daqueles eventos que ele começou o dia numa alta, rompeu a resistência de 70, mas na hora que tocou aqui no 80 ele caiu, chegou a tocar no 30 aqui, deu um suspiro, mas aí fez uma forte queda por volta das 13h30, onde que ele chegou aqui a flutuar exatamente no período aqui, na parte da tarde, rompendo aí o suporte de 30, mas esse tipo de movimento aqui, de acordo com a estatística do canal, ele é bem menor do que o movimento que respeita a direção única no dia. Aqui, por exemplo, nós temos outro caso onde que o gráfico começou aqui numa região de lateralização, depois teve uma forte queda, chegou a romper o suporte de 30, chegou a romper o suporte de 20, mas aí ele ganhou o suspiro, mas vocês podem olhar que ele não chegou nem a aproximar da linha de 70, ou seja, respeitando a queda, respeitando o movimento de queda do dia, e isso é o que a gente falou para vocês, que dentro da estatística é o que acontece na maioria dos dias. Bom, pessoal, eu espero que todas as informações que a gente trouxe aqui para vocês do IFR, elas consigam trazer para vocês uma reflexão para vocês fazerem a expansão do conhecimento, ou seja, vocês capturarem, vocês absorverem tudo isso que a gente trouxe aqui na parte teórica e na representação prática, com o objetivo de você incorporar essas informações, fazer a sua análise, ir lá e fazer seu backtest no simulador, testar bastante tudo isso que a gente está trazendo para que o trader ele consiga pegar isso como referência, levar como um aprendizado e traçar a sua própria estratégia para ele ser consistente no mercado financeiro. E só para ficar claro para todos vocês, tudo isso que a gente trouxe aqui, todas essas dicas de ouro, todas essas informações são aquilo que nós usamos no dia a dia, na hora de fazer, na hora de executar as operações day trade, especialmente no mini índice, no qual a gente mostra resultados positivos, sem alavancar, de acordo com a realidade do canal, são resultados bem positivos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Novamente, eu chamo vocês aqui para a gente fortalecer o canal, inscreva-se nele, curta, compartilhe, comente, porque a ideia do canal é de trazer informações para que vocês, traders, consigam também alcançar consistência baseada na sua análise, baseado no seu gerenciamento de risco, baseado na sua estratégia. E eu espero que no futuro, todos vocês que estão vendo esse vídeo, consigam compartilhar com a gente bons resultados, consigam trazer também informações de que o vídeo agregou informação, que com certeza a ideia do canal é essa, é ter o máximo de pessoas possíveis consistentes, especialmente dentro da modalidade day trade, que é uma modalidade bem desafiadora, onde que infelizmente mais de 90% das pessoas perdem dinheiro. Vamos juntos, pessoal, vamos crescer juntos com o objetivo de ser consistente no mercado financeiro. Fica aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo do canal.